Êxodo capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Versículo 4. Certamente você já ouviu a expressão andar na linha. Ela significa andar corretamente, não se desviar, ser obediente às regras. A providência do alimento para o seu povo seria uma forma de provar se Israel andava na linha ou não. Neste caso, se seria obediente ou rebelde à lei do Senhor. Aos olhos de Deus, andar na linha envolve bênção ou maldição, vida ou morte. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Antes mesmo de proclamar a sua lei no Sinai, uma prova foi estabelecida a fim de iniciar o processo de reeducação de um povo há tanto tempo escravizado. Percebam que mesmo diante de toda a murmuração dos filhos de Israel, como um pai amoroso, o Senhor não os tratou como mereciam, mas com paciência, pôs diante deles a oportunidade de reconhecer o seu cuidado e andar na sua lei. Como bem declarou Asaf: Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Salmo 78, versículos 23 ao 25. Deus abriu as comportas do céu e deu a Israel o pão dos anjos. Que presente imerecido, amados! A graça do Senhor foi derramada sobre o acampamento, e tudo o que o Senhor lhes pedia era, na verdade, outra fonte de bênção e descanso. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Mas as murmurações misturadas às lembranças do que possuíam no Egito pareciam cegar-lhes o entendimento para o grande livramento que o Senhor havia lhes dado e para perceberem que sua saída do Egito era o cumprimento da profecia dada a Abraão. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. O profeta Ezequiel escreveu sobre o resultado do apego do povo às coisas do Egito. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Ezequiel capítulo 20, versículo 13. Semelhante a Israel, também estamos em jornada à terra prometida, amados. Israel passou pelas águas e foi levado ao deserto. Jesus foi batizado nas águas e levado ao deserto. Mateus capítulos 3 e 4. Diversas teorias e doutrinas religiosas têm pregado mundo afora um evangelho ornamentado por falsos ensinos. E o discurso de prosperidade e de conforto continua arrebanhando multidões famintas que têm buscado saciar a fome com comida vazia. Há uma porção do pão do céu sendo derramada sobre o povo de Deus a cada dia. E muitos filhos do reino, à semelhança do eunuco etíope na estrada de Jerusalém a Gaza, Atos capítulo 8, versículo 26, esperam por alguém que lhes responda ao questionamento: que é isto? Como Moisés atuais, fomos chamados pelo Senhor para uma obra que requer de nós uma íntima comunhão com Ele e com Sua palavra. Deus não requer de ninguém algo além do que possa discernir. Nem todos são teólogos ou doutores da lei. Em seu ministério, Cristo tinha em sua companhia leigos, pescadores, coletores de impostos e mulheres. Cada qual desfrutava do pão da vida conforme a sua necessidade pessoal. Mas a verdade nunca pôde e nunca poderá ser desmerecida à simples estatura do ponto de vista humano. O sábado foi instituído por Deus na criação, Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3.
Foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Foi observado por Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Pelos discípulos e pelas mulheres. Lucas capítulo 23, versículo 56. Como também pelo apóstolo Paulo. Atos capítulo 17, versículo 2. O profeta Isaías escreveu que na eternidade os salvos continuarão adorando ao Senhor de um sábado a outro. Isaías capítulo 66, versículo 23. O sábado é o clímax da gratidão. É o oásis no tempo para nos aliviar das tensões dos desertos deste mundo. Todo verdadeiro adorador deve compreender isto e desfrutar do dia que o Senhor fez por causa do homem. Marcos capítulo 2, versículo 27. E em cada semana de dificuldades, Deus nos concede um dia de descanso e alívio. Aceite este presente dado a você pelo Criador, e o sábado não será um dia de sair para colher, mas de desfrutar da bênção dobrada da perfeita provisão divina. Oremos, amados. Nosso Criador e Mantenedor, nós te agradecemos por Jesus. Ele é o pão que desceu do céu por amor a nós, pecadores. Ele nos reconciliou contigo e tudo o que nos pede é que andemos nele, pois ele é o caminho e a verdade e a vida. Andar em Jesus significa seguir os seus passos. Segura-nos pela mão e nos faz andar na linha da tua lei de amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, saciados pelo pão da vida. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.